Olá pessoal, hoje nós estaremos iniciando uma nova leitura com este livro aqui, Seguindo o Plano de Deus, de Kenneth Reagan. Esse livro contém 165 páginas e está dividido em 7 capítulos. Hoje nós vamos ler o prefácio e o primeiro capítulo. O prefácio diz: nos dias em que vivemos, não temos tempo para brincar de igreja ou de deixar o diabo fazer seu jogo em nossa vida. Estamos nos últimos dias. O fim de todas as coisas chegou até nós. Anos críticos jazem logo adiante de nós, porque há uma grande obra a ser realizada e uma grande colheita de almas a ser ceifada. Nunca tem sido tão importante ficarmos libertos de tudo quanto nos tem amarrado no passado. Nunca foi tão crucial ficarmos sensíveis à orientação do Espírito Santo e para cada um de nós seguir o plano de Deus para a nossa vida. É hora de tomarmos jeitos, amigos. É hora de levarmos a sério o nosso serviço a Deus e de sermos tudo quanto Deus quer que sejamos. Ao andar em obediência a Deus, suas falhas e insuficiências do passado, que têm impedido o seu andar no Espírito, não poderão impedir a realização daquilo que Deus tem planejado para você. Se fizer a sua parte, com o devido preparo e obediência, todos os planos carnais do homem e todos os demônios do inferno não impedirão o cumprimento do seu plano. Nada poderá diminuir ou cancelar o que Deus tem proclamado para a sua vida. Jeremias 29, do verso 11 ao 3. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ó Senhor, aquilo que não vejo, mostra tu a mim. Aquilo que não sei, ensina tu a mim. E aquilo que tu tens preparado para mim, prepara tu para mim. Capítulo 1. Correndo a carreira. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedeia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Hebreus capítulo 12, verso 1. Você tem uma carreira específica que Deus tem colocado à sua frente. É uma carreira especial que vem com o destino divino que Deus tem planejado para você cumprir. A Bíblia diz que você deve não somente correr a sua carreira, mas também deve completá-la. 2 Timóteo capítulo 4, verso 7. Em outras palavras, deve cumprir o plano e o propósito de Deus para a sua própria vida individual. Você não tem que correr a carreira de outra pessoa, nem terminá-la, pois Deus tem colocado diante de cada pessoa uma carreira diferente. Por que é tão importante seguirmos o plano de Deus para a nossa vida? Como poderemos correr com sucesso a nossa carreira e terminar a nossa corrida? A Bíblia responde a essas nossas perguntas. Como, pois, devemos correr a nossa carreira de tal maneira que o plano de Deus seja cumprido na nossa vida e que o céu se regozije? Examine de novo Hebreus 12, 1. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A Bíblia Viva nos oferece um quadro mais nítido do que está envolvido em desembaraçar-nos de todo peso e pecado. Hebreus capítulo 12, verso 1, na versão Bíblia Viva. Visto que temos uma multidão tão grande de homens e mulheres de fé, observando-nos da tribuna principal, afastemo-nos de nós qualquer coisa que nos torne vagarosos ou nos atrase, e especialmente aqueles pecados que se enroscam tão fortemente em nossos pés e nos derrubam. E corramos com perseverança a carreira especial que Deus pôs diante de nós. Pense a respeito de como o atleta se veste na corrida olímpica literal. Não corre usando um sobretudo, não é verdade? E não corre usando todas as roupas que usa na rua. Por quê? Porque essas roupas o tornariam vagaroso. Além disso,
o atleta não vai esperar até completar metade da corrida antes de tirar o sobretudo, dizendo: este abrigo está me atrasando. Se fizesse assim, não teria a mínima possibilidade de ganhar a corrida. Na dimensão natural, usar o sobretudo tornaria o atleta vagaroso e não o deixaria ganhar a corrida. Assim acontece também na dimensão espiritual. O pecado tornará você vagaroso, sempre o tropeçará e poderá impedi-lo de correr a sua carreira espiritual. O pecado na sua vida, pois, não somente impedirá a sua comunhão com Deus, como também embotará o seu espírito e o levará a corresponder menos com a orientação do Espírito Santo. Por isso, o pecado não refreado o levará a viver exclusivamente na dimensão carnal e você não receberá o melhor de Deus para a sua vida. Além disso, é também fácil enroscar-se demasiadamente com os assuntos legítimos da vida, coisas essas que talvez sejam boas em si mesma, mas não são o que Deus chamou você para fazer. Existem muitas coisas nessa vida que não são necessariamente erradas, mas que o atrasarão na sua carreira espiritual. Não o deixarão crescer espiritualmente, nem cumprir os propósitos de Deus para a sua vida. É por isso que Deus nos manda, em Hebreus capítulo 12, verso 1, despojar-nos daqueles pesos e pecados na nossa vida que nos tropeçam e atrasam espiritualmente. E devemos tirá-los agora, para não sermos impedidos de cumprir o plano de Deus para a nossa vida. Se esperarmos para tirar aquele peso depois de termos passado pesadamente por metade da carreira, corremos o risco de nunca terminar a nossa carreira e de não cumprir o plano de Deus para a nossa vida. 2 Timóteo capítulo 4, verso 7. Note que Hebreus capítulo 12, verso 1, diz que você é quem deve tirar os pesos e pecados que o tornam vagarosos e que o fazem tropeçar no seu andar cristão. É claro que Deus o ajudará. O Espírito Santo, o ajudador, habita dentro de você para lhe dar o poder e a capacidade de obedecer a Deus. João 14, verso 26, na versão amplificada. Mas não é Deus quem vai arrancar seu sobretudo, aqueles pesos e pecados que o deixam atrasado e afastá-lo de sua vida. Você terá que fazer isso. É esse o motivo porque algumas pessoas têm dificuldade em correr a sua corrida espiritual. Não estão se despojando de tudo quanto iria torná-los vagarosos ou atrasá-los. Não estão deixando de lado aqueles pecados que se enroscam tão fortemente em seus pés e os derrubam. Outra razão porque as pessoas às vezes têm problema em correrem a sua carreira espiritual é porque não estão correndo a carreira que Deus mandou que elas corressem. Não estão seguindo o seu plano e o seu propósito para a sua vida. Quando assim acontece, essa carreira pode lhe ser difícil e penosa de ser corrida. Deus, porém, não quer que a corrida que ele nos propôs seja difícil e penosa. Mateus capítulo 11, verso 28 ao 30 diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muitas vezes as dificuldades que enfrentamos ao corrermos a nossa carreira não são resultado de jugo de Deus sobre nós ou da tentativa de cumprir a sua vontade em nossa vida. Muitas vezes as dificuldades que surgem diante de nós são os resultados do que nós deixamos de fazer. Desembaraçar-nos de tudo quanto nos seria um empecilho. Portanto, da mesma maneira que você tiraria o seu sobretudo e o deixaria de lado, faça a decisão de despojar-se de todo motivo errado, de toda ambição egoísta e de toda inclinação mundana e desejo da carne que lhe serviriam de empecilho na sua corrida. Deixe de lado pesos e pecados tais como o orgulho, a hipocrisia, a preguiça espiritual e o medo. Jogue para longe todos esses pesos e pecados e não os pegue de volta.
Você deve fazer assim se quiser fazer o máximo esforço para correr sua carreira espiritual e terminar com alegria o seu percurso. Correndo com perseverança a nossa carreira. Examinemos agora a última parte de Hebreus capítulo 12, verso 1. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Se não corrermos com perseverança a carreira que nos está proposta, também poderemos tornar difícil o nosso caminho e prejudicar o nosso crescimento espiritual. Talvez seja difícil correr com perseverança a nossa carreira. É tão fácil nos tornarmos impacientes no nosso desejo de ver os planos e propósitos de Deus cumpridos na nossa vida. As pessoas podem, por exemplo, ser demasiadamente conscientes do horário. Muitas vezes, quando o Senhor nos dá um recado a respeito do seu plano para nós, queremos vê-lo cumprido imediatamente. Mas precisamos aprender a paciência, a perseverança ao corrermos a nossa carreira espiritual. Você deve entender que Deus não atua dentro do âmbito cronológico do mundo. A Bíblia diz que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. 2 Pedro capítulo 3, verso 8. Deus não se restringe ao tempo, às horas, aos dias, aos anos. Um período de tempo que nos parece de longa duração pode ser mero momento fugaz do ponto de vista de Deus. É por isso que é tão importante aprender a confiar nas promessas da palavra de Deus sem envolvê-las no limite do tempo. Quando aprendemos a entrar no repouso da fé, deixamos o Senhor com mais liberdade para cumprir o seu plano na nossa vida. Às vezes, quando Deus conta aos crentes algo a respeito dos seus planos para a vida deles, procuram realizar esses planos mediante seus próprios esforços. Ao agirem desse modo, poderão, por assim dizer, turvar as águas. O que quero dizer com isso? É que poderão prejudicar o plano de Deus para eles e não deixar o caminho aberto para ele fazer o que deseja. Devem simplesmente permanecer confiando no plano de Deus e deixar que ele cumpra o que lhes tiver prometido. Para cumprirem a parte deles, precisarão preparar-se de conformidade com a palavra e com a orientação do Espírito Santo. Quando eu era novinho no Senhor, turvei as águas claras do plano de Deus para mim em mais de uma ocasião. Às vezes, quando o Senhor me dizia alguma coisa a respeito do meu ministério, procurava dar um só pulo de imediato a fim de cumpri-lo. Todas as vezes, sem exceção que agi assim, não consegui fazer corretamente aquilo que o Senhor me mandara fazer. Alguém poderá pensar, pois bem, isso só comprova que não foi realmente o Senhor que falou com você. Mas o Senhor me falou mesmo, só que não consegui acertar o horário correto e acabei prejudicando o plano de Deus. Jesus me disse certa vez que quando apareceu a mim numa visão, prefiro que você seja lento demais do que apressado demais ao procurar seguir a minha orientação. Pelo menos quando você está atrás de mim, ainda consegue me ver na sua frente. Mas se você se apressar e der um pulo na minha frente, já não conseguirá me ver e sairá do caminho certo. À medida que crescia no Senhor, aprendi a não tentar ultrapassá-lo, mas a simplesmente deixá-lo cumprir seus propósitos para mim, enquanto eu permanecia fiel para me preparar. Aprendi também a captar não somente o conteúdo do plano de Deus, mas a continuar orando até captar também o quando e o como do seu plano. Veja bem, não é porque o Senhor diz algo a você que Ele quer que o faça imediatamente. E não significa necessariamente que Ele quer que você o faça na semana que vem, no mês que vem ou mesmo no ano que vem. A verdade é essa. Deus tem preparado um plano para a sua vida, mas você nem sempre está em condições para cumprir o passo seguinte daquele plano. Por isso, Deus levará o tempo necessário para prepará-lo e treiná-lo antes de levar a efeito o que ele tem falado ao seu coração, preparando-se para seus propósitos. Os dias de preparação nunca são tempo perdido. Talvez haja lições
ou verdades importantes que você ainda precisa aprender a fim de cumprir com sucesso o plano de Deus para a sua vida. E custa tempo preparar-se e estabelecer-se na palavra de Deus, 2 Timóteo capítulo 2, verso 15. Nem sempre, porém, é fácil passar por um período de preparação, pois às vezes há um preço a ser pago. Do ponto de vista, seu período de preparação talvez nem sempre lhe agradará, porque é possível que você tenha que deixar morrer seus próprios desejos e o seu cronograma enquanto deixa que Deus o prepare. A preparação, portanto, embora pareça ser difícil ou incômoda, faz parte da carreira que Deus tem colocado diante de você. E vale a pena ser fiel durante o período de preparação, mesmo se isso envolva sacrifício de sua parte. Quando, pois, estiver totalmente preparado e tiver comprovado a Deus que Ele pode confiar em você, Ele poderá promovê-lo e transferi-lo ao cargo que Ele tem preparado para você desde o início. Um cargo de responsabilidade, unção e ministério maior. Se, porém, você não se aprimorar durante seu período de preparação, não estará em condições de dar o passo seguinte no plano de Deus para a sua vida. Se descuidou de seu horário de treinamento e só ocupou seu tempo com assuntos da carne, então, quando se abrir a porta da oportunidade, você pode deixar de reconhecê-la. E se não se preparou, não estará pronto a passar por aquela porta e entrar na etapa seguinte do plano de Deus para você. Muitas vezes, pois nossa carreira espiritual é semelhante a uma corrida de revezamento no esporte físico. Na corrida de revezamento, o atleta corre até atingir certa marca e então passa o bastão ao próximo atleta, que vai continuar a corrida. De modo bem semelhante, a carreira cristã consiste muitas vezes em várias etapas e usualmente há períodos de preparação antes de cada nova etapa. Frequentemente, nossa própria obediência em cada passo de caminhada e nossa fidelidade para nos preparar na palavra determinam qual será a duração de tempo entre uma etapa e outra, ou até se vamos mesmo alcançar a próxima etapa. Muitas vezes as pessoas recebem um recado de Deus a respeito da próxima etapa na sua corrida e simplesmente supõem que devem agir imediatamente para realizar o seu plano. Mas porque não estão prontos ou porque não se prepararam totalmente conforme deveriam ter feito, ao saírem para fazer o que Deus mandará fazer, nada funciona certo e tropeçam com a cara no chão. Veja bem, Deus tem um modo de agir, mas Ele também tem um cronograma. E sair fora do cronograma de Deus é sair fora da sua vontade. Moisés é um exemplo bíblico de alguém que deu um pulo para a frente do cronograma de Deus e turvou as águas do seu plano. Quando Moisés estava morando no palácio do faraó no Egito, recebeu a chamada de Deus para a sua vida. Teria que libertar Israel da escravidão. Mas é possível que o plano divino para a libertação tenha sido adiado porque Moisés deu um pulo para adiante do cronograma de Deus e procurou levá-lo a efeito da sua própria maneira e com suas próprias forças. Quando Moisés tinha 40 anos de idade, matou um egípcio que estava espancando um escravo hebreu. Não era este o plano divino, nem o modo de Deus libertar Israel. A notícia daquilo que Moisés fez espalhou-se rapidamente. Quando o faraó ficou sabendo daquilo que Moisés fizera, procurou matá-lo. Moisés teve que fugir até o deserto para salvar a sua vida. Êxodo capítulo 2, do verso 11 ao 15. Moisés teve que viver muitos anos na outra extremidade do deserto antes de aprender a paciência em suficiência para usá-la para cumprir o plano divino da libertação de Israel. Só 40 anos mais tarde é que Deus finalmente disse a Moisés que chegará a hora para livrar os israelitas das mãos dos egípcios. Posso também citar uma ocasião na minha própria vida em que dei um passo adiante do plano de Deus. Já em meados da década de 40, Deus tinha colocado em meu coração
boa parte daquilo que estou fazendo hoje no meu ministério. Eu sabia no meu espírito que Deus tinha alguma coisa que Ele queria que eu fizesse e que não fosse somente o pastorado. Em 1944, portanto, eu saí da igreja que estava pastoreando para entrar no ministério itinerante, pensando que a hora certa de Deus fosse naquele exato momento para começar a fase seguinte do meu ministério. Mas entrei correndo no ministério itinerante antes da data que Deus planejara. Por isso, as coisas não deram totalmente certo. Não estou dizendo que foi um fracasso. Deus abençoou meu ano no ministério itinerante tanto quanto a situação permitisse. Tivemos umas boas concentrações de reavivamento e houve pessoas salvas e batizadas no Espírito Santo. Mas fiquei consciente de que tinha dado um passo prematuro para a etapa seguinte do plano de Deus para mim. Por isso, voltei meus passos ao ponto em que fiquei fora do plano de Deus e retomei o pastorado. Embora Deus realmente tivesse falado comigo naquela ocasião a respeito do meu ministério, ainda não chegara a hora para aquelas coisas se realizarem. Por exemplo, a data certa para aquilo que Deus colocara no meu coração a respeito do ministério nos campos eram 5 anos mais tarde. Uma parte daquilo que ele me disse cumpriu-se muito mais tarde e outras partes ainda estão se cumprindo. Depois de passado mais de 5 anos, eu tinha aprendido o suficiente para dizer: dessa vez não vou sair de mudança antes de receber o testemunho no meu espírito de que veio a hora para a mudança. E assim, continuei pastoreando minha última igreja até ao momento em que o Espírito Santo tornou vivo no meu espírito, no começo de 1949, o fato de que chegara a hora de sair de mudança para o ministério itinerante. Nos decursos dos anos, já aprendi a operar de maneira em todas as áreas da minha vida. Não avanço antes de receber o sinal verde do Espírito Santo. Quando recebo aquele sinal verde e ponho em prática o que Deus ordenou, descubro que o plano de Deus sempre funciona com perfeição. Hoje, por exemplo, estou fazendo muitas coisas no nosso ministério que Deus me mandou fazer muitos anos atrás. Mas não é porque recebi o recado da parte de Deus naqueles tempos que coloquei em prática imediata tudo quanto Ele me disse. Se tivesse agido imediatamente para fazer o que Deus planejara para mim, teria ficado fora do seu cronograma. O ministério teria sofrido dano e aquela parte do plano de Deus para mim teria sido grandemente prejudicada. Eu, pelo contrário, fiquei esperando até receber no meu espírito o sinal de aviso para pôr em prática o plano de Deus. Então, agi à altura daquilo que fiquei sabendo no meu espírito, porque esperava a hora certa cada vez que executava algo que Deus me mandara fazer. Funcionava com tanta perfeição que era motivo de eu me maravilhar. Isso porque agia de conformidade com o plano de Deus e também com o seu cronograma. Faz muito tempo que já aprendi a não procurar calcular, segundo o meu próprio entendimento natural, como e quando o plano de Deus será cumprido. Citando um exemplo, durante meus últimos anos a pastorear, em fins da década de 40, ficava esperando por Deus em oração. Durante horas e dias em seguida, buscando a sua face e a sua vontade para a minha vida. Enquanto eu esperava em Deus, via no Espírito aspectos diferentes do meu ministério, aspectos estes que somente se concretizaram em anos recentes. Não via, no entanto, o quadro total daquilo que meu ministério envolveria. Naquela etapa do meu crescimento espiritual, se tivesse sabido então o que estaria acontecendo hoje no meu ministério, teria ficado com medo. Deus não nos conta seu plano total para nós de uma só vez. Muitas vezes, Ele só pode nos contar pedacinhos do seu plano, porque não poderemos entender ou suportar mais do que um vislumbre daquilo que Ele tem para o nosso futuro. João 16, verso 12. Não tinha a mínima ideia de como Deus cumpriria o plano que me mostrara no tocante ao meu ministério,
de modo que simplesmente deixei a questão inteira nas suas mãos. E posto que tenho sido fiel para obedecer-lhe, passo a passo, ele, no seu tempo certo, tem realizado aquilo que ele me revelou há mais de 40 anos. A pessoa precisa ter paciência para esperar até que Deus leve a efeito o seu plano para a sua vida. Há um tempo certo para todas as coisas. Eclesiastes 3:1. E aquele tempo nem sempre é agora. É assim que a Bíblia diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Hebreus 12:1. Alguém pode dizer, mas realmente haverá uma mudança da situação? Sei que Deus está me preparando e quero ser fiel, mas parece que estou passando tanto tempo nesse lugar de preparação. Um dia a situação virá a ser diferente? Continue somente a confiar no Senhor de todo o seu coração e corra com perseverança a sua carreira. Não procure calcular como e quando Deus vai cumprir seu plano para a sua vida. Ore a respeito à medida que precisar saber. Ele vai revelar cada passo necessário. Aprenda somente a descansar na fé e a acompanhar de perto o Espírito Santo. Contente-se em ser fiel e confie em Deus para alertar o seu espírito quando surgir a hora de dar o passo seguinte no seu plano para você. Que Deus seja quem realize a sua vontade na sua vida. Assim, quando vier a hora para você avançar para a etapa seguinte do seu plano, você estará totalmente pronto. E não com preparativos pela metade para realizar o que Ele o chamou para fazer. Você precisa tomar consciência de que não entrará no plano potencial daquilo que Deus lhe tem preparado amanhã ou na semana seguinte, ou no próximo mês. Mas à medida que for fiel para preparar-se e aprender a seguir a orientação do Espírito Santo, você entrará naquilo que Deus tem lhe preparado. Você não entrará imediatamente na plenitude do plano de Deus, como se entrasse por uma porta, mas paulatinamente, pouco a pouco, à medida que for fiel e obediente, continuará avançando em direção ao destino de Deus para a sua vida, e um dia você ficará finalmente em pé na plenitude das bênçãos divinas e do seu propósito para a sua pessoa. Uma vez chegado àquela etapa, você se lembrará do seu período de preparação e dirá: graças a Deus por aqueles dias de preparação. Graças a Deus, porque fui fiel para obedecer a Ele. Enquanto correr com perseverança a sua carreira, lembre-se também que não deve tentar correr a carreira de outra pessoa. Não olhe em derredor para ver onde estão os outros na sua corrida, nem procure entrar na pista deles para correr. Deixe que Deus fale com você na posição onde você está na sua corrida. Procure a carreira que Deus tem colocado diante de você. Tire de si os pesos e pecados que querem impedi-lo de obedecer a Deus. E então, corra a sua carreira com os olhos fitos no alvo, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3,14. Resolva que seguirá o plano de Deus para a sua vida e que completará com alegria a sua carreira. E aqui concluímos o capítulo 1. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.